Então, a principal causa de formação dos corpos cetônicos, sobretudo em excesso, é devido à questão do fornecimento diminuído de carboidratos. Esta seria a causa fundamental de formação de carboidratos. Além disso, também a utilização aumentada de ácidos graxos, né, a obtenção pela dieta aumentada de ácidos graxos também é um fator que leva à formação em excesso destes corpos cetônicos. Tanto a quantidade diminuída de carboidratos da dieta, como a utilização aumentada a partir também da dieta de ácidos graxos, levam a um acúmulo de moléculas de acetilcoenzima A, o que leva concomitantemente à redução da coenzima A na sua forma livre. Desta forma, a função, né, algumas funções primordiais dos corpos cetônicos envolvem principalmente a regeneração dessa coenzima A livre, que no caso é reduzida devido à questão do acúmulo do produto acetilcoenzima A, ok? E esses corpos cetônicos também formam a fonte de energia suplementar para diversos tecidos estrepáticos, tais como músculos esqueléticos, músculos cardíacos e principalmente o cérebro após adaptação, pois esses tecidos, sobretudo o cérebro, demandam glicose para que promovam seu metabolismo. Sem a glicose, com a ausência de carboidratos, o acúmulo de ácidos graxos ou mesmo, no caso, apenas a questão da própria ausência da glicose no sangue, podem levar então realmente à conversão de ácidos graxos em corpos cetônicos, visando, suplementar a energia necessária para os tecidos estrepáticos. Novamente, os tecidos estrepáticos são tecidos que estão fora do fígado e que apresentam uma demanda muito específica, que normalmente só é suprida com glicose. O maior exemplo disso é o cérebro. O cérebro é o órgão que consome a maior quantidade de glicose no nosso corpo, no nosso organismo. E com isso, com a ausência de glicose, é necessário que ocorra uma suplementação da fonte energética a partir, do uso de ácidos graxos para a formação de corpos cetônicos. O local de formação, obviamente, ocorre na mitocôndria, de células hepáticas do órgão mais altruísta que nós temos, que é o fígado. A grande função desse órgão, que é, no caso, suprir energeticamente, diversos tecidos, por exemplo, os tecidos estrepáticos. E aí a formação dos corpos cetônicos, né, a acetona, o acetoacetato e o D-beta-hidroxibutirato. Nós temos que o acúmulo de moléculas de acetil-CoA pode levar a essas reações no interior da mitocôndria, da matriz mitocondrial, onde duas moléculas de acetilcoenzima A são fundidas pela tiolase, retirando então uma coenzima A. Aqui já ocorre a liberação de uma coenzima A para utilização em outras vias, e aí nós formamos o acetoacetil-CoA. Posteriormente, nós podemos ter a fusão de uma outra molécula de acetil-CoA com a liberação novamente de mais uma coenzima A, ok? Pela HMG-CoA sintetase, ok? Em que nós temos juntamente a hidrólise dessa molécula de CoA, coenzima A, e aí nós formamos o beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA, que explica o nome abreviado da enzima que o produz, no caso, né, o HMG-CoA. O HMG-CoA, esse intermediário, então, ele é convertido no acetato a partir da HMG-CoA liase, em que se retira uma molécula de acetil-CoA, e esse acetato ele pode seguir dois caminhos. A partir da ação da acetoacetato descarboxilase, evitando então o acúmulo de acetoacetato,
nós podemos então produzir por descarboxilação a acetona, ou seja, a acetona mais simples que existe. Já nós podemos também utilizar NADH, ou seja, NAD na forma reduzida, para a produção do D-beta-hidroxibutirato. Ambos os intermediários podem ser utilizados como fonte de energia por determinados tecidos estrepáticos. E aí, nós analisando aqui apenas o beta-hidroxibutirato como combustível, né? Essa molécula que apresenta também uma estereoquímica, pode então ser reconvertida a cetato dentro da célula do tecido extrahepático, de uma célula, por exemplo, do miócito do músculo cardíaco, por exemplo. Nós podemos ter então a reconversão do NAD+ em NADH, ou seja, a redução do NAD+, e a reconversão do beta-hidroxibutirato em acetocetato. O acetocetato, por sua vez, então, será convertido em acetoacetil-CoA pela beta-cetoacetil-CoA transferase, ou seja, uma transferase, em que o succinil-CoA ele reage. Esse succinil-CoA ele tem como origem, ele vem do ciclo do ácido cítrico, liberando succinato. E o acetoacetil-CoA, então, ele é gerado como produto dessa reação. Posteriormente, uma nova tiolase no tecido da célula do tecido extrahepático pode, então, utilizando CoA com enzima A livre, formar duas moléculas de acetil-CoA que serão posteriormente utilizadas, metabolizadas no ciclo do ácido cítrico, dentro da mitocôndria, dentro da matriz mitocondrial da célula contida dentro desse tecido extrahepático, ok? Que demanda energia. E assim pode manter a sua demanda energética a partir do abastecimento por corpos cetônicos, tais como, por exemplo, o beta-hidroxibutirato. Bom, e aí nós temos aqui um exemplo dessa utilização de corpos cetônicos, né, que é tão importante, por exemplo, em determinadas situações, como jejum prolongado ou jejum severo, doenças metabólicas, síndromes metabólicas, tais como, por exemplo, diabetes mellitus, que ambas causam, por razões diferentes, concentrações baixas de glicose, que são disponibilizadas para os tecidos. Então, o jejum severo faz com que realmente ocorra ausência de glicose na corrente sanguínea, o que faz com que então se estimule a produção dos corpos cetônicos. E a diabetes mellitus é uma condição que pode ser, por exemplo, pela incapacidade de entrada da glicose nas células de tecidos extrahepáticos. Eles podem, então, demandar corpos cetônicos para que se possa suprir essa demanda, no caso, pois a glicose não é capaz de entrar nessas células desses tecidos. Ou também a insulina responsável, no caso, pela absorção dessa glicose da corrente sanguínea por essas células, ela é ineficiente, né, ou apresenta uma mutação. Então, normalmente, situações de jejum severo, né, prolongado, e também algumas síndromes metabólicas, tais como a diabetes, podem causar o aumento exacerbado de corpos cetônicos. E aqui tomando, por exemplo, o hepatócito, né, nós temos que o processo ele se inicia com a retirada de ácidos graxos de gotículas lipídicas dentro dos hepatócitos, e aí ocorre o processo de beta-oxidação para o catabolismo de ácidos graxos, em que nós geramos então acetilcoenzima A. Caso o acetilcoenzima A então seja demandado para a formação de corpos cetônicos, ele será direcionado para a formação de acetocetato, de beta-hidroxibutirato e, eventualmente, para controlar a concentração de ambos, a formação de acetona, tá? Pois a acetona também, um detalhe importante, pois ela não é ácida, não é acídica, tal como o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato são. E aí, então, nós temos a formação desses corpos cetônicos, para justamente com que eles sejam liberados para a corrente sanguínea e sejam, então, exportados como fontes energéticas para tecidos extrahepáticos, como o coração, tecidos do coração, do músculo esquelético, de rins e, sobretudo, do cérebro, tá? Ou também, no caso, o acetil-CoA ele pode entrar no ciclo de Krebs e então um intermediário, tal como o oxalacetato, pode ser então redirecionado
para a da gliconeogênese, né, de gliconeogênica, e aí formar glicose. Então notem aqui que mesmo a acetil-CoA indo para o ciclo do ácido cítrico, ele não será totalmente aproveitado para a energia da própria célula do hepatócito, mas sim para a produção de compostos que serão utilizados como fontes energéticas em outros tecidos, tal como, por exemplo, também tecidos estrepáticos, como o cérebro, né? A glicose, então, vai ser exportada como combustível, neste caso, para que o cérebro e os tecidos estrepáticos utilizem como fonte de energia, neste momento de um jejum severo ou de doenças metabólicas, tais como a diabetes mellitus, ok? Então, daí a importância realmente da produção dos corpos cetônicos. Só lembrando que o acetacetato e o beta-hidroxibutirato são compostos acídicos, né? Na sua versão ionizada, eles são, na verdade, né, o acetato e o beta-hidroxibutirato, mas na versão não ionizada, eles formam ácidos, que vão promover a acidificação, né, do ambiente celular e também, consequentemente, pela exportação na corrente sanguínea da acidificação da própria corrente sanguínea. Além disso, a acetona, como todos sabem, também é um composto tóxico, que em grandes concentrações na corrente sanguínea podem levar, por exemplo, a processos como desnaturação de proteínas, dentre outros processos drásticos para o organismo, o que faz então com que ocorra um quadro denominado de cetoacidose, que, se não tratado ou se não revertido, né, com um aumento na disponibilidade de glicose pelo organismo, né, e diminuição da concentração de corpos cetônicos na corrente sanguínea, pode desencadear um processo também de uma outra síndrome metabólica que pode gerar quadros como coma e eventualmente morte, ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de oxidação dos ácidos graxos. Nas próximas aulas, nós vamos então fechar a parte de oxidação de biomoléculas, fechando então com a oxidação de proteínas, né? E tratando em mais detalhes sobre a oxidação dos blocos construtores das proteínas, que são os aminoácidos, e também do famoso e temível ciclo da ureia, ok? Espero que vocês fiquem bem. Um forte abraço a todos vocês.